Vamos lá, senhores. Dando continuidade, vamos agora tratar do resumo de direito penal. Mas, primeiramente, vamos fortalecer o nosso canal para continuarmos as instruções. Vamos lá, então? Iniciaremos agora com noções de direito penal, infração penal, elementos, espécies. Conceito geral: a infração penal é objeto central de estudo do direito penal, sendo compreendida como uma conduta ilícita mais grave do ordenamento jurídico. Dentre todas as infrações possíveis, civis, administrativas e tributárias, a infração penal é a única que pode levar à privação de liberdade. No campo do direito público, o direito penal regula o iuris puniente estatal, ou seja, o direito de punir conferido ao Estado a partir da prática de uma infração penal. Divisão das espécies, sistema bipartido. O ordenamento jurídico brasileiro, adotado no sistema bipartido, também chamado de dicotômico, ou seja, dualista, onde se divide infração penal em duas espécies, ou seja, crime, o ato delito, ou contravenção penal. Existem crimes e existem as contravenções penais. Atenção, o Brasil não adota o sistema tricotômico, como ocorre na França, que se divide em crime, delito e contravenção. Quais são as espécies de infração penal? Crime. Sinônimos: crime e delito são termos equivalentes no Brasil. Gravidade: condutas mais graves que ofendem bens jurídicos mais relevantes. Penas: reclusão ou detenção. Penas privativas de liberdade. Multa pode ser aplicada de forma isolada, alternativa ou cumulativa. Máximo legal de pena privativa no Brasil hoje são 40 anos, limite atualizado. Localização, parte especial do Código Penal, a partir do artigo 121, também as leis penais especiais, lei de drogas, lei de tortura, lei das organizações criminosas e etc. Ação penal pode ser processada por ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada e ação penal privada. Logo à frente, iremos tratar espécie de cada ação penal. Extraterritorialidade, admitido-se em certos casos, tentativa punível via de regra. Contravenção penal. Perdão. A contravenção penal, apelidos doutrinário, crime anão ou delito liliputativo. Gravidade, menor potencial ofensivo às condutas de menor importância social. Penas, prisão simples ou multa, isoladas alternativas ou cumulativas. Prisão simples menos rigorosa que exclusão, detenção, máximo legal, 5 anos. Localização, decreto-lei, decreto-lei número 3.688 de 41, Lei das Contravenções Penais. Não está no Código Penal. Ação penal apenas ação penal pública incondicionada. Extraterritorialidade não se aplica. Tentativa não é punível, ou seja, não se aplica ao crime de tentativa nas leis das contravenções penais. A principal diferença entre crime e a contravenção: tipo de pena, privativa de liberdade, crimes, reclusão e detenção, contravenções da pena prisão simples e pena prisão simples. E a pena de multa não é critério distintivo, pois existe em ambas ações. Diferença com ato infracional. O ato infracional é a conduta típica crime de contravenção praticada por menor de 18 anos. O ato infracional, a conduta típica
crime ou contravenção praticada por menor de 18 anos. O ato infracional não é espécie de infração penal, aplica-se ao Estatuto da Criança e Adolescente, chamado ECA, como medidas socioeducativas. Elementos da infração. Os elementos essenciais são os pressupostos mínimos para que uma infração penal exista. Em aprofundamentos, excluem-se tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade, mas aqui focamos nos elementos iniciais fundamentais. A conduta humana. Pois bem, a infração penal pressupõe ação ou omissão praticada por um ser humano. Deve ser a conduta voluntária e consciente. Animais não praticam infração penal, ainda que ataquem. Pessoa jurídica pode ser sujeita ativa apenas em casos específicos como crimes ambientais, conforme o entendimento do STF e STJ. Sujeito ativo, aquele que pratica a conduta criminosa. Resultado, toda infração penal produz um resultado que pode ser de duas naturezas: resultado naturalístico e o resultado jurídico, efeito físico-material no mundo externo, exemplo, morte da vítima no homicídio consumado. Violação da norma penal existe sempre, mesmo sem lesão física. Exemplo, tentativa de homicídio, ameaça à vida sem consumação. E o sujeito passivo, quem sofre infração penal, existe dois tipos: o primário e o secundário. O primário imediato, segundo imediato, a vítima direta da conduta, quando primário, e quando secundário, sempre o Estado, pois ele é o guardião da norma penal. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Toda infração penal envolve necessariamente dois sujeitos: sujeito ativo, quem pratica a infração, e o sujeito passivo, quem sofre a ação. Sujeito ativo, conceito, é quem pratica ação ou omissão criminosa, aquele que realiza a conduta descrita na norma penal incriminadora. Regra geral, pessoa física. Apenas o ser humano pode, em regra, praticar uma infração penal. Isso porque entende que a infração penal, como uma agressão voluntária consciente, animais atacam, mas não são penalmente imputáveis. Portanto, não praticam ação. Exemplo, ações sob efeito de drogas sem consciência, atos cometidos durante sonambulismo, espaços voluntários causados por susto e reflexão. Exceção, pessoa jurídica, somente em casos, por exemplo, de crimes ambientais. E o sujeito ativo pode ser apresentado de diferentes maneiras, conforme a participação de infração penal. O autor. Aqui temos as formas do sujeito ativo. Sujeito ativo como autor, a quem realiza, executa diretamente o crime realizado, realiza a materialidade da conduta descrita no tipo penal. O sujeito ativo como coautor, quando duas ou mais pessoas participam da execução do crime, todos executam a conduta típica em conjunto. E o partícipe não realiza o núcleo do tipo penal, mas colabora para sua prática, pode oferecer apoio moral, logístico ou intelectual. Exemplos de participação: emprestar objeto utilizado no crime, oferecer informações privilegiadas e incentivar ou instigar a prática. E logo após, sujeito passivo, que sofre a infração penal, é aquele que tem seu bem jurídico violado, seu bem jurídico ameaçado pela conduta do sujeito ativo, capacidade para ser sujeito passivo, o ser humano, a pessoa jurídica de direito público, o Estado, a coletividade, os crimes ambientais, por exemplo. E quem não pode ser sujeito passivo, animais, objetos, não são sujeitos de direitos, são apenas objetos materiais do crime, não vítimas. E sujeitos passivo, primário, imediato, material, é a vítima direta da infração penal. O bem jurídico afetado pertence à pessoa. Pode variar conforme o tipo penal. Em homicídio, é o falecido. No infanticídio, é o filho recém-nascido. Necessária qualidade especial da vítima. E o sujeito passivo sem o dar imediato formal constante é sempre o Estado, que representa o aspecto formal da infração, pois toda infração penal viola uma norma estatal, ou seja, o Estado é ofendido diretamente, pois precisa mobilizar a máquina judiciária e responder aos descumprimentos da norma penal.
proibição de consciência de sujeitos. Ninguém pode ser ao mesmo tempo sujeito ativo e sujeito passivo na mesma infração penal. Exemplo, não há possível alguém roubar a si mesmo. Continuamos, senhores. Elementos do crime. Isso aqui é bom de estudar. Elementos do crime: tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. O conceito analítico de crime, teoria tripartida, segundo a teoria adotada no ordenamento jurídico brasileiro, adota a teoria tripartida, que define crime como fato típico, ilícito ou antijurídico e culpado. A ausência de qualquer um desses elementos impede a configuração do crime. O biso forte é: como uma cadeira de 3 pernas, se faltar uma perna, ela cai. O crime desmonta. Ou seja, só haverá crime quando houver um fato típico, ilícito e culpado. Dentro da tipicidade, o que significa tipicidade do conceito? A tipicidade é a conformidade entre o fato e a prática, o fato praticado e a descrição legal tipo penal, representada no primeiro elemento do crime. Tipo penal é o modelo legal abstrato da conduta proibida, artigo 121, matar alguém. E as espécies são tipicidade formal, enquadramento da norma objetiva ao fato da conduta ao tipo penal descrita na lei. Bateu como um tipo penal, está formalmente típico. A tipicidade material existe a lesão do perigo, concreta lesão, ao bem jurídico tutelado. Está relacionado ao princípio da lesividade, da ofensa. Existe uma lesão, existe a materialidade. Existe um crime, existe o fato descrito na norma, existe a tipicidade formal. Nem todo ato formal é típico e materialmente típico. Cláusula de exclusão de tipicidade material. Princípio da insignificância, princípio da bagatela. Furto de chocolate de 1,50. O que é essa conduta formalmente típica de um furto de um chocolate que pertence a 1,50 perante a uma grande distribuidora de alimentos, né? Entendemos que esses atos socialmente desadequados, a destruição da coisa própria, podem ser atípicos materialmente. Em vez de movimentar a máquina pública, determinada autoridade policial competente decide a não movimentar essa máquina para prestar assim os processos judiciais referente a um furto de um chocolate de R$ 1,50. Elementos do fato típico, segundo a teoria finalista, existe a conduta, o resultado, o nexo causal e o nexo causal e a imputabilidade objetiva para alguns doutrinadores. Conduta, resultado, nexo causal e imputação objetiva, mais conduta, resultado, nexo causal. Tá, senhores, aqui. Porque existe a conduta, né? O resultado, o nexo causal e a tipicidade, como já foi ali aqui em cima. Então, seguimos. Quais são as espécies da tipicidade? Já foi falada. Elementos do fato típico, segundo a teoria finalística, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Aqui coloca a imputação objetiva, mas a imputação objetiva seria praticamente dentro ali da... deixa eu ver se eu me lembro aqui. Risco proibido, produção, resultado, força. Dentro da tipicidade, né? Existe a tipicidade material, a tipicidade formal e a imputação objetiva teria dentro, segundo o Klaus Roxin, dentro da tipicidade material ali. Perfeito. Conduta. O que é conduta? A conduta pode ser dolosa ou culposa. Existem vários tipos de dolo. Dolo direto, dolo indireto, dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau. E por aí vai, conforme a jurisprudência, conforme os doutrinadores falam em suas obras. A conduta deve ser humana, consciente, voluntária e dirigida a um fim finalístico, por isso que é a teoria da finalidade. Existe um fim determinado por determinada gente.
Existe o dolo, a consciência de vontade de realizar o tipo penal. Exige elemento cognitivo, saber, evolutivo, querer. Dolo, tem a vontade, a consciência de praticar determinado ato. Culpa, violação do dever objeto de cuidado, espécies, imprudente, negligente, imperícia, só existe prevista expressamente na lei. O que quer dizer? Que existe, se não tiver previsto na lei, não é crime. Ou seja, a culpa deriva da imprudência, negligência e a imperícia. O resultado naturalístico, morte. Resultado jurídico, lesão ao bem jurídico tutelado. Nexo causal, ligação entre a conduta e resultado, regra teoria da conditio sine qua non, teoria da equivalência das condições, aplicada no ordenamento jurídico brasileiro, exceção à teoria da causalidade adequada, causa subveniente, que por si só causa o resultado. Aqui tem um estudo legal dentro da teoria da causalidade adequada. Causa superveniente, causa pré-existente, causa concomitante, né? Relativa e absolutamente. Imputação positiva, risco proibido da produção do resultado, reforça a análise da tipicidade material. Quanto à ilicitude, a ilicitude, ou antijuridicidade, é a contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico. A presunção, todo fato típico é presumidamente ilícito, teoria da tipicidade, como indício de ilicitude. Cadê aqui? Ilicitude. Causas de exclusão de ilicitude. Quais são as causas que excluem o crime? Existem as causas permissivas e as causas não permissivas. Ou seja, as causas que excluem um crime, a licitude, causas legais são estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Causas supralegais, consentimento do ofendido ou do bem for disponível e ofendido for capaz. Excesso punível. O agente que atua com excesso doloso ou culposo na justificante responderá pelo excesso. O excesso pode excluir a justificante e gerar responsabilidade penal. E a culpabilidade? O juízo de reprovação pessoal do agente que, por ter praticado um fato típico, é ilícito. Elementos da culpabilidade. Imputabilidade. Capacidade de entender o ilícito de agir conforme esse entendimento. Ou seja, excludentes de imputabilidade, menoridade penal. Menor de 18 anos, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, embriaguez completa involuntária. Potencial consciência da licitude, o agente deve ter condições de saber o que ato é proibido, e exigibilidade de conduta diversa, quando não se pode exigir conduta diferente, exclui a culpabilidade. Excludentes, coação moral irresistível e obediência hierárquica, atua dentro da culpabilidade. Existem erros de culpabilidades, erros de tipo e erro de proibição. O erro de tipo desconhecido sobre elementos do tipo penal exclui o dolo, esse inevitável, excusável, exclui o crime. O erro de proibição, desconhecimento sobre a lei da conduta, se ele é inevitável, exclui a culpabilidade, mas se evitável, atenua a pena. Eu me lembro, acho que é de uma a 2/6, 1/6. Agora eu não me lembro de cabeça, mas iremos tratar mais à frente. Evolução teórica da culpabilidade. Teoria. Psicologia. Característica: culpabilidade, dolo mais culpa. Localização do dolo ficaria dentro da culpabilidade. Psicológico-normativa. Dolo, culpa mais elementos normativos, ainda na culpabilidade. Normativa pura, atual. Apenas elementos normativos, dolo e culpa migram para dentro da tipicidade. Conceito: a possibilidade de o Estado aplicar a pena ao autor do crime. A intenção: algumas fontes tratam a punibilidade como o quarto elemento do crime, outras consideram
uma consequência da prática de crime, causas que afastam a punibilidade, anistia, graça, indulto, prescrição, perdão judicial. O bizu é: o crime pode existir, fato típico, ilícito culpável, mas não haver punibilidade. Erro de tipo e erro de proibição. O erro de tipo e o erro de proibição, conceito geral de erro no direito penal. O erro no contexto penal é uma falsa percepção da realidade que pode influenciar a responsabilidade penal do agente. Ele pode excluir o dolo e a culpa, e, em alguns casos, a própria culpabilidade, incidir em elementos diferentes do crime que definem a sua classificação, onde haja o erro, distinção estrutural. Exemplo: tipo de erro, erro de tipo, erro de proibição. O erro de tipo, ele incide sobre o elemento do tipo penal, mundo dos fatos, local do crime, fato típico. Agora, o erro de proibição, ele incide na licitude da conduta do mundo do direito. Ele atua dentro da culpabilidade. Mesmo quando haja um fato, uma lesão, um, uma lesão moral, fato moral, atua na culpabilidade. Quando existe um fato físico, ele atua dentro da tipicidade, ou seja, uma coação moral, culpabilidade, coação física dentro da tipicidade, do fato típico. O erro de tipo, conceito, ocorre quando a gente erra sobre um dado fático, relevante elemento essencial do tipo penal, ele não sabe o que está fazendo no sentido legal. Exemplo: pega uma mochila achando que é sua, mas é de outra pessoa. Ele agiu sobre o erro do tipo, ou seja, pensando que era seu, mas era de outra pessoa. Local de atuação, atua no fato típico, afetando o dolo, intenção e, a certos casos, também a culpa, espécie de erro do tipo. As espécies do erro do tipo essencial, primeiro, previsto no artigo 20 do Código Penal, recai sobre o elemento essencial do tipo penal. Se é inevitável, excusável, exclui a culpa e o dolo, e o fato é considerado atípico, não há crime. Se é evitável e inexcusável, exclui o dolo, mas permite a culpa se houver previsão legal do tipo culposo para aquele crime. Se não houver, é isento de pena. Se a culpa não for prevista, o fato é típico. Erro de tipo acidental recai sobre dados secundários do tipo penal, não exclui o dolo, nem tem relevância penal. O agente que é praticar o crime apenas erra os detalhes, espécie, erro sobre objeto, erro sobre a pessoa, erro na execução, erro sobre o nexo causal e resultado diverso do pretendido. Aí também temos o erro por terceiro, e isso tudo dentro de erro de tipo. Voltamos aqui. O erro sobre o objeto confunde o objeto. Exemplo: rouba bolsa achando ser sua. Vou pegar aqui. Erros de tipo, conceito fático relevante. Pegar a mochila achando. Tá, aqui, ó. O erro de tipo sobre o objeto confunde o objeto. Exemplo: rouba a bolsa achando que é sua. Agiu sobre o erro do objeto. Fulano de tal quer matar João, mata Pedro por engano. Erro sobre a pessoa. Erro na execução. Aberractio ictus. Mira em um, acerta em outro. Ou seja, erro em. Daí tem os brocardos lá, jurídicos, aramaico, judaico lá, que não me recordo, é Berractio ictus, erro em persona, erro em ré, Berractio causais, Berractio criminis, resultado diverso pretendido, ataca o bem jurídico, atinge o outro. O que quer dizer? Que nesses casos, né, ele é culpabilizado como se tivesse acertado a
a pessoa em si, como se tivesse acertado a pessoa que ele queria ocasionar o a violação do bem jurídico tutelado. O erro determinado por terceiro, o agente é induzido ao erro por outra pessoa, a consequência da conduta é atípica para o induzido. Exemplo, o vendedor diz que o produto é brinde. E erro de proibição, o conceito corre, faz acredita que a conduta é ilícita. O erro sobre o caráter proibido da ação penal. O exemplo, uma determinada pessoa de fora de outro país querendo usar ilícitos dentro do território brasileiro, acreditando que seja permitido. Ele agiu sobre, sobre um erro, sobre o erro de proibição, de caráter proibido da ação. Ele não sobre ele, não sobre o fato. O local de atuação atua na culpabilidade, afetando a potencial consciência de licitude. E a consequência, se esse erro dele era excusável e inevitável, exclui a culpabilidade e isenta de pena. Agora, se podia ser evitado esse erro, diminui a pena de 1/6 a 1/3. As espécies de proibição, direto. O erro sobre o conteúdo da norma proibitiva. Exemplo, desconhecer que o proibido portar droga. Erro de proibição indireto. É, erro sobre a norma permissiva. Exemplo, legítima defesa, estado de necessidade. Ajuda na eutanásia achando que é lícito. Ou seria a legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa, discriminantes putativas, casos de justificação imaginária, são erros sobre a existência de limites de uma causa de exclusão de tipicidade. Teoria limitada da culpabilidade adotada no Código Penal. Vamos lá. O erro, quando atua sobre fatos, presunção fática, erro de tipo permissivo, tratar como erro de tipo essencial. Quando o erro atinge o direito à existência limite justificante, por exemplo, o erro de proibição direto, ele é tratado como erro de proibição. Por exemplo, o erro de tipo permissivo atira em vulto achando ser ladrão. Era a filha. Ou seja, ele agiu acreditando que era um ladrão, ele agiu diante de um tipo de erro permissivo. Fato 2. Erro de proibição indireto. Furta a TV do vizinho, achando que a dívida vencida autorizava a conduta. Agiu acreditando no, no seu direito. E o outro agiu acreditando na presunção fática. Atirou no vulto, achando ser um ladrão, mas era a filha. Pronto, ele agiu dentro de uma intenção de legítima defesa. Legítima defesa do local ali. Que o outro agiu diante de um direito do Código do Consumidor, dizendo, que na ideia da cabeça dele, que se ele furtasse, se ele pegasse a geladeira, a TV que era dele, ele não responderia por furto, porque era dele e ele queria a dívida, a dívida sanada. O direito é bem complicadinho, mas é gostoso, é bom. Seguimos. Outro tipo de erro: erro de punibilidade, erro de subsunção, erro mandamental. O erro de punibilidade recai sobre a condição de punibilidade, exemplo, idade da vítima, tratada como erro de proibição. O erro de submissão, desconhecido da natureza jurídica da conduta, trata como atenuante genérica do artigo 65, inciso 2 do Código Penal. E o erro mandamental, omissão por ignorar, deve ser agir crimes omissivos impróprios, equiparado ao erro de proibição. Crimes omissivos impróprios. Muito bom, estudaremos mais à frente. Que esses crimes omissivos impróprios? Não me recordo. Existem crimes omissivos por comissão? Crimes omissivos impróprios. Determinados agentes podem cometer aqueles crimes impróprios.
Artigo 185, Código Penal. Quadro comparativo, erro de tipo versus erro de proibição. Aqui é bom esse quadrinho aqui, ó. Características. Atua sobre o fato típico da conduta, culpabilidade. A gente erra, elemento do tipo penal e ilícito na conduta. Sabe o que faz, não sabe o sentido legal. Sabe o que faz, mas já acha lícito. Inevitável excluir o dolo e a culpa, exclui a culpabilidade. Evitável excluir o dolo permite a culpa se houver diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Exemplo, atira achando ser animal, mas era uma pessoa. Traz punição achando que é permitido. Discriminante putativa, erro dos fatos. Erro sobre limites de justificantes. Imputabilidade penal. Culpabilidade e imputabilidade. O crime, segundo a teoria da tripartite adotada no Brasil, é composto por fato típico, ilicitude, culpabilidade. A culpabilidade é o último substrato do crime, representa o juízo de reprovação sobre o agente que praticou um fato típico e ilícito. A culpabilidade não rotula pessoas, mas analisa condutas praticadas por indivíduos. O direito penal brasileiro adota a teoria normativa pura da limitada da culpabilidade, cujos 3 elementos são cumulativos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade da conduta diversa. O que seria a imputabilidade? É a capacidade de atribuir a responsabilidade penal a alguém, uma pessoa. Imputável é aquela que pode responder por seus atos a ser condenada a uma pena. Inimputabilidade afasta essa capacidade e, portanto, pode levar à injeção de pena menores de 18 anos, eh, quem tem capacidade, quem não tem capacidade plena e por aí vai. A inimputabilidade penal é isso. Inimputável é quem, por razões previstas em lei, é isento de pena. Segundo o Código Penal, é inimputável quem o tempo do fato era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar conforme esse entendimento. As causas de imputabilidade penal também são chamadas de dirimentes ou excludentes de culpabilidade, causas legais de inimputabilidade, menor idade penal, onde menores de 18 anos são absolutamente inimputáveis, critério biológico. Responde pelo ECA, mediante o ato infracional, critérios de aferição dada ao momento do fato. Emancipação não torna o menor imputável na esfera penal. Doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, exige a presença de 3 requisitos cumulativos: existência de doença ou retardo mental, presença dessa condição ao tempo do fato, a condição deve ser causar incapacidade total ou compreensão ou determinação. O Código Penal adota o critério biopsicológico, biológico, existência da doença. Psicológico, impacto da doença sobre a capacidade de entender ou se autodeterminar. Consequência, isenção de pena possível, imposição de medida de segurança, internação de tratamento ambulatorial, com prazo indeterminado conforme laudos médicos. Embriaguez acidental completa por causa fortuito ou força maior. Inimputável, perdão, quem por embriaguez completa acidental era inteiramente incapaz de entender o ato de se autodeterminar. Ocorre quando o agente ingere sem saber, substância psicoativa, é obrigado a ingerir força maior. Segundo algumas fontes, o critério aqui é psicológico, consequência, injeção de pena. Semi-imputabilidade, quando o agente não é inteiramente incapaz, mas apresenta redução de capacidade de compreensão e autodeterminação, aplica-se doença mental leve, retardado mental parcial, embriaguez incidental incompleta. As consequências da possibilidade de redução da pena de 1/6, né, a 1/3, ou de 1/3 a 2/3, sistema vacariante, o juiz deve optar entre a pena reduzida, medida de segurança. Não é possível aplicar as duas situações que não exclui a imputabilidade são a emoção e a paixão. Não excluir a imputabilidade, pode ser no máximo atuar como caso de diminuição de pena, como no caso do homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º, lesão corporal privilegiada, artigo 129, parágrafo 4º, atenuante genérica, artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal. Embriaguez voluntária ou culposa não exclui a responsabilidade penal. A embriaguez voluntária por vontade ou culposa por imprudência não isenta de pena, mesmo que haja inconsciência total.
Fundamento, teoria da actio libero causa. O agente responde pelo crime porque o momento da ingestão da substância foi livre, ou seja, a pessoa bebe para cometer o crime com coragem. Resumo esquemático da imputabilidade penal. Situações: menor de 18 anos é inimputável critério biológico. Doença mental inimputável se causar incapacidade total. Agora, se não tiver incapacidade total, é caso de diminuição de pena. Embriaguez acidental completa, inimputável critério psicológico. Embriaguez voluntária culposa, imputável, responde pelo crime. Semi-imputável, imputável com reputação de pena. Emoção, paixão, imputável, mas pode reduzir a pena. Actio libera causa responsabiliza o agente mesmo que esteja consciente no momento do fato.